Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bom dia para todo mundo. Vamos trabalhar aqui um resumo de português para o concurso do Banco do Brasil. Eu já aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu já deixei para você 9 aulas já com link e com o conteúdo programático, beleza? Então eu deixei abaixo por quê? Porque eu vou fazendo o resumo aqui, nesta nossa aula agora, nós não vamos praticar com questões, eu vou bater o resumo dos assuntos quentes, dos temas quentes que vão cair na sua prova. E as questões estão comentadas na descrição do vídeo aqui abaixo, beleza? Então a gente vai trabalhar aqui, por exemplo, a aula de interpretação de texto, vai falar sobre a interpretação de texto, beleza? E você vai ter o link da aula 1 e o link da aula 2, todos eles trabalhando, então, a interpretação de texto, as questões da Banca Sesgran Rio de interpretação de texto. Show de bola? Então, sempre ao passarmos para um outro assunto, eu já mostro, ó, esse assunto que a gente viu agora está na descrição do vídeo, é a aula tal, pode ir lá e praticar. Por que eu fiz isso, moçada? Qual é a nossa intenção de fazer isso? A ideia, então, é a seguinte, que você possa praticar os assuntos mais importantes. De forma que português não seja um problema para você. Nós temos 10 questões de língua portuguesa e nós sabemos como que a banca vem cobrando. E assim nós colocamos esses temas quentes que a gente sabe que vai fazer diferença no seu concurso. Show de bola? Então, você verá na nossa aula 1 e na aula 2, você verá esse resuminho aqui também. Na sequência a gente vai bater lá com as questões e tal, mas é só para a gente lembrar sobre a leitura e a interpretação de texto, né? Lembrando aquela ideia que nós colocamos, né? Que está lá no link da aula 1 e aula 2. Você tem um texto e você vai ter as alternativas, que também são outros textos. Concorda comigo? Aqui também são outros textos, são frases que fazem afirmação a respeito da informação colocada no texto. Então, qual é o seu trabalho na interpretação de texto? É comparar, é fazer uma analogia daquilo que está escrito na alternativa A, na alternativa B, alternativa C, assim por diante, com aquilo que está literalmente escrito ou fica subentendido no texto. Tudo bem? Então, neste caso, eu coloquei lá, por exemplo, que há uma informação X, tá? Olha, há essa informação X aqui no texto, está lá na linha 17, né, essa informação. E aí você vai ler na alternativa A, aqui é a alternativa A, e na alternativa A, pode ser que uma palavra ou outra ela modifique, né? Seja modificada. Pode ser, de repente, uma troca de uma expressão, tá legal? Muitas vezes a banca coloca literalmente o que está escrito, mas às vezes ela pode fazer alguma modificação, não tem problema nenhum. Se ela troca uma palavra por um sinônimo, por exemplo, é a mesma ideia colocada. E aí você vai perceber, opa, realmente, a informação que está aqui na alternativa A é a mesma que está aqui no texto, lá na linha 17, por exemplo. Bateu sem problema nenhum. Aí você vai para a alternativa B. Poxa, a alternativa B está falando Y. Até que aqui falou alguma coisa de Y, mas não é a informação mais importante pedida no comando da questão, tá legal? Ou de repente ele colocou até essa informação Y, mas não é a causa de alguma outra ação colocada no texto. Concorda comigo? E aí a gente vai percebendo isso. Poxa, tem até uma passagenzinha aqui que está escrito aqui Z. Ok, mas isso não é o fundamento para a informação principal colocada no texto e assim por diante. De forma que você tem sempre que trabalhar da seguinte forma. Cara, pediu para você marcar a alternativa correta, condizente com a informação do texto. Então, você vai observar lá, poxa, a alternativa A realmente, cara, bate com o que está no texto. Legal. Eu já marco a alternativa A e já vou para a próxima questão? Não. O que eu faço? Cara, vou deixar um asterisco aqui nessa alternativa A, porque eu gostei dela. Pode ser esta correta. E a alternativa B, poxa, o texto está falando de X, ele está falando de Y. Alternativa C, ele está falando de Z. O texto não está falando tanto assim do Z. Colocou uma coisinha ali, mas não é a informação básica, mais importante no texto, como foi pedido na questão. Alternativa D, eita, está falando de W, o texto está falando de X. Alternativa E, está falando de K, e o texto está falando de X efetivamente. Concorda comigo? Tudo isso você vê na nossa aula 1 e aula 2, a gente trabalha bastante com as questões, mostrando justamente essa interpretação literal. Exatamente o que está escrito na alternativa A está escrito também no texto.
Pode haver uma variação de uma palavra ou outra, um ajuste qualquer, mas que mantenha a mesma ideia do texto, é esta a alternativa correta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que eliminar as alternativas erradas até chegar à alternativa correta. Esta é a ideia para matar as questões de interpretação de texto. Tudo bem? E aí a gente também colocou que às vezes, né, essa informação X aqui, né, que foi colocada ali na alternativa A, tá, que ela é a correta, então foi colocada lá X, lá 10X, lá, né, as informações aqui colocadas e tal. Só que no texto não está literalmente escrito da forma como está na alternativa. Mas, cara, realmente aqui falou de X, na linha 3 falou de X, na linha 7 falou de X, aqui também, é o que nós chamamos então de vestígios. Então você vai juntando esses vestígios até ter a informação colocada na alternativa A. A gente então chama isso de interpretação. O slide anterior é chamada compreensão, que os dados estão literais. Aqui é chamada interpretação por inferência. Você consegue chegar a uma conclusão com base em vestígios do texto. E aí você vai às alternativas B, C, D e E, né? Você vai começar a notar que, poxa, isso aqui é o oposto que foi falado no texto. Isso aqui até o texto falou, mas não é a causa imediata, não é a consequência imediata, não é o exemplo colocado no texto, algo assim. Moçada, isso aqui é muito importante, mas você não pode deixar de treinar. Por isso, os links das aulas 1 e 2 estão aqui abaixo na descrição para você treinar comigo. E é muito importante treinar com o professor. Você faz a questão e depois vai observar o comentário do professor. Isso te ajuda bastante, porque às vezes você, indo sozinho, você pode de repente esbarrar numa questão perigosa e você acaba não tendo como entender a questão melhor, beleza? Por isso que, quando você quiser treinar mais, você vai treinar todas as questões aqui comigo de interpretação de texto nos links das aulas 1 e 2. Beleza. Poxa, Terror, legal, tranquilo, mas agora eu preciso treinar mais. Vá ao site do QConcursos, tá legal? Separe lá interpretação de texto, tá? Banca Sesgran Rio, abre lá a quantidade de questões e eu peço a você, até a prova, tente realizar pelo menos 30 questões de interpretação de texto por semana. Por semana. Vai pegando dia a dia, pega um texto e interpreta, pega outro texto e interpreta, vai fazendo devagar. Você pega 2 textos, ou pega um de manhã, um à noite, num momento que você tiver ali, às vezes no momento depois do almoço, no momento após o café, ou de repente, poxa, teve um intervalo no trabalho, você está naquele momento ali do cafezinho e tal, pega lá um texto, faz a leitura e faz a interpretação de texto também, tudo online, né? Baixa isso, observa isso no site do QConcursos. Tudo bem? Assim você vai treinando até o dia da prova, vai ficar legal. E você vai perceber que a banca tem a forma, a estrutura fácil de ser observada a interpretação de texto. E eu mostro isso para você nessas 2 aulas, as aulas 1 e 2. Show de bola? E aí a gente sempre pede o seguinte, quando você então for treinar, tá? Você vai treinar então a interpretação de texto, tá? Começando com o nosso material e depois você vai explorar mais ainda a plataforma do QConcursos, tá? Então é o seguinte, o que você vai fazer? Você vai ler o texto no mínimo 2 vezes, tá? Você vai pegar o texto, assim também vai fazer na prova, mas vamos falar agora primeiramente do seu treinamento. Leia o texto uma vez para ter uma noção geral, depois leia o texto novamente para você entender melhor cada informação. E aqui nós colocamos, leia o texto no mínimo 2 vezes. Na primeira leitura, observe qual é a ideia central, a ideia principal defendida. Observe o título, porque normalmente quando tem o título, ele transmite para a gente um resumo da ideia central do texto. Já na segunda leitura, você vai aprofundar no modo como o autor aborda o tema. Verificar os argumentos que fundamentam, verificar se ele está criticando, se ele está elogiando, se ele está apenas informando, se ele está declarando alguma coisa, tá legal? Determinando algo, sempre observar isso, tá? Ao término da segunda leitura, observe se você realmente entendeu o título. Por que é importante fazer isso? Porque a partir do momento que você lê o título e você entendeu o título, significa que você teve uma boa ideia do texto. E aí você já pode passar para as questões de interpretação de texto
como a gente faz nos links que estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Então treine comigo as questões de interpretação de texto nas aulas 1 e 2, e essas aulas estão com o link na descrição do vídeo aqui abaixo, na descrição desse vídeo aqui, tudo bem? Show de bola? Então, nós não vamos treinar a interpretação de texto porque nós já comentamos que está aqui na descrição do vídeo. Vamos partir para um outro assunto muito relevante, são os conectivos. A gente vai observar então esse trabalho, né, o trabalho com o período composto, tá legal? Então, a banca gosta muito de cobrar as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas adverbiais. A banca gosta bastante de cobrar isso. E nós deixamos também o link abaixo, eu vou mostrar para você mais adiante, tá legal? O que importa perceber é o seguinte, às vezes a banca pede o nome da oração, então a gente tem que ficar ligado, tá legal? Então, primeira coisa, as orações coordenadas são aquelas que transmitem, como nós vamos observar nessa aula que está abaixo na descrição do vídeo, transmitem um valor aditivo, adversativo, alternativo, conclusivo, explicativo. Então, nós temos esses 5 valores semânticos e vou mostrar no próximo slide quais são as conjunções. Então, quando você for fazer as questões comigo, que está aqui na descrição do vídeo, o link dessa aula já está aqui na descrição do vídeo, então o que você vai fazer? Você vai pegar esse material e vai ficar do lado, tá? Do seu lado aqui, e você vai observando e vai consultando esse material, beleza? Vai sempre consultando o material. Tenho certeza que isso fará uma diferença enorme, porque você vai perceber que a banca, ela gosta muito de repetir os conectivos, repetir as conjunções cobradas. Então, aqui nas coordenadas, eu quero mostrar para você aqui o seguinte. A banca adora cobrar as conjunções coordenativas adversativas. E quais, Terror, ela gosta mais de cobrar? Que você tem visto, você vai ver aí em questões até de 2022 até questões de 2005, né? 2010, você vai perceber aí que a banca gosta muito de cobrar a conjunção mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, tá legal? Essas. As demais, elas têm outros valores e acabam tendo, de acordo com o contexto, trazendo um valor adversativo. Então, o que a banca faz normalmente, você verá isso nas questões. Ela negrita e sublinha aquele conectivo, tá? No pedido da questão, por exemplo, a conjunção porém. E ela pode pedir assim, que é o normal dela fazer. Ela pode simplesmente pedir, nós podemos trocar a conjunção sublinhada por outra de igual valor. E aí nós temos aí as alternativas. E aí ela coloca numa das alternativas, por exemplo, a conjunção contudo. Aí você pode trocar uma pela outra, numa boa, ou todavia, ou entretanto, e assim por diante. Esta é uma forma que a banca cobra. Outra forma, ainda com esse conectivo sublinhado, ela pede qual é o valor desse conectivo. Esse conectivo, porém, inicia uma oração com o valor. Aí ela fala concessivo, condicional, causal, adversativo. Opa, adversativo. Ou então ela pede, né, nessa ideia, em vez de ela pedir o nome da oração especificamente, ela pede o seu valor, o seu emprego. Então, quando você tiver conjunções adversativas, você vai se lembrar aí do seguinte: essas conjunções adversativas transmitem, como o próprio nome indica, adversidade, também transmite oposição, transmite contraste ou quebra de expectativa, e a banca gosta bastante dessa expressão. Quebra de expectativa. Joãozinho estudou muito, porém não passou na prova, não foi bem na prova. Poxa, se ele estudou muito, qual é a expectativa dele? Ter conseguido uma boa nota na prova, mas ele não conseguiu. Então, houve uma quebra, um rompimento dessa expectativa. Show? Então já ficar ligado nisso é muito importante, tá legal? Show de bola! Eu quero também mostrar para você aqui a conjunção aditiva, tá? Mas antes de mostrar a conjunção aditiva, eu queria dizer para você que essa conjunção E aqui, ó, que é normal da aditiva, ela também pode estar aqui na adversativa. E às vezes o que a banca pede? Para você marcar a alternativa em que a conjunção E tenha valor diferente dos demais. Acontece bastante isso. Então acontece o seguinte, a conjunção E,
ela transmite normalmente um valor de inclusão, de adição. Estudo e trabalho, por exemplo, tá legal? Eu estudo e trabalho, tranquilo. Mas ela também pode transmitir um valor adversativo. Um exemplo que a gente vai poder colocar para você aqui. Lembra do Joãozinho? Poxa, o Joãozinho estudou muito e não passou na prova. Mas não passou na prova. Então, quando você consegue trocar a conjunção e pela conjunção mas, então você sabe que tem valor adversativo. Tome cuidado com isso. A banca gosta bastante, então, de cobrar a adversativa. Gosta bastante de cobrar a conclusiva. Conectivo conclusivo. Então, a oração coordenada conclusiva, ela transmite que ideia? Ela é empregada para quê? Para transmitir um efeito, um resultado, uma evolução natural de uma expectativa. Exemplo, lembra que o Joãozinho estudou muito, mas não passou na prova? Agora, Joãozinho estudou muito, portanto passou na prova, logo passou na prova, por conseguinte passou na prova. Então aquela expectativa que ele tinha, ela ficou satisfeita, ela foi satisfeita. Então neste caso, nós entendemos que é um efeito, um resultado. E a banca também chama de relação de causa e efeito. Sempre que você tiver uma ideia conclusiva, você vai entender que ela é efeito. Então, sempre que houver um efeito, significa que o outro segmento transmite uma ideia de causa. Então, nós podemos observar que às vezes a banca pede marca alternativa em que haja relação de causa e efeito. Então, vai iniciar o efeito esse conectivo aqui. Então, nós temos lá logo, portanto, por conseguinte, por isso, então, assim, em vista disso. E cuidado com a conjunção pois, né? Colocada depois do verbo. Joãozinho estudou muito, passou pois no concurso. Show? Então, ficar ligado nisso é muito importante. Então, tudo bem? Temos a explicativa. Ela, basicamente assim, a banca gosta de cobrar, né? A explicativa pela ideia de esclarecimento que ela transmite, tá? Então, usando aí os conectivos porque, pois, o pois aqui iniciando a oração, tá legal? Porquanto, que, e assim por diante. Chame a atenção daquilo que é mais importante, tá legal? A gente também vai perceber que a banca, de vez em quando, gosta de trabalhar as conjunções, a conjunção integrante, que é aquela que inicia uma oração substantiva, tá? E aí você vai analisar o seguinte: a oração substantiva, ela vai ocupar uma função sintática, de um termo da oração. Um sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto, tá legal? Então, o que a banca muitas vezes faz é colocar a palavra que de forma que você tente diferenciar o que, conjunção integrante, que inicia a oração subordinada substantiva, tá legal? É a conjunção integrante, do que pronome relativo, que está aqui na oração adjetiva. Vou explicar isso melhor. Então, olha só. Qual é o macete de você identificar uma oração substantiva? Você grifa a partir do que e troca pela palavra isso. Se der coesão, você sabe que há uma oração substantiva. Exemplo, detesto que mintam para mim. Então você vai sublinhar a partir do que, detesto isso. Show? Então você sabe que há aí uma oração substantiva, porque você conseguiu trocar toda a oração pela palavra isso. Ok. E aí você vai analisar que ela pode estar numa das funções aqui, né? A oração toda. Por exemplo, detesto é um verbo transitivo direto. Quem detesta, detesta alguma coisa. Então, que minta para mim é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Tá legal? É só você perceber isso, tranquilo. Então, aquele que é chamado de conjunção integrante. Ok. E nós temos também o que, pronome relativo. O pronome relativo ele vai iniciar uma oração adjetiva. Tá legal? E essa oração adjetiva, ela pode ser chamada de restritiva, quando não tem vírgula antes, ou explicativa, quando tem vírgula antes. Só isso, tá legal? E esse que eu consigo trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, tá bom? Beleza, então olha só. Detesto gente que mente. Detesto gente a qual mente. Ô, Terô, o macete então é, primeiro, grifar a partir do que com a palavra isso para verificar se ela é substantiva, correto? Exatamente isso. Então, olha só, detesto gente que mente. Detesto gente isso? Não, não cabe. Concorda comigo? Detesto gente isso, não tem jeito.
não é? Beleza, então se não deu isso, o que você vai fazer? Você vai trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Detesto gente, a qualmente. Opa, esse que é pronome relativo, não é conjunção integrante. Show? Beleza, então às vezes a banca cobra isso, é importante você ficar ligado. Outro, que é a subordinação adverbial. A gente observa aqui, praticamente toda a prova, ela vai colocar, pelo menos na alternativa, vai colocar ali para você um desses valores aqui. Ou causa, ou condição, ou finalidade, ou consequência, ou concessão, ou temporalidade, comparação, conformidade ou proporção. A banca gosta de cobrar isso bastante. Bom, então o que a gente vai analisar aqui é o seguinte. Você vai treinar comigo no link que está aqui abaixo, tanto as orações coordenadas, né, os conectivos coordenativos, quanto os conectivos subordinativos adverbiais, tá legal? E lá nestas aulas, que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, eu mostro para você aquilo que é mais importante. Então aqui, cara, essas duas eu já coloco logo de cara, porque elas são importantes, porque a banca gosta de trabalhar na relação de causa e efeito. Lembra que eu falei para você que as orações coordenadas, conclusivas, transmitem um valor de efeito? Então a outra oração seria a sua causa, então está numa relação de causa e efeito. Então é muito importante você ficar ligado nisso, tá legal? Porque isso também vai acontecer nas orações subordinadas adverbiais, causais ou consecutivas. E a gente aprofunda nisso, né? Para você entender legal. Tranquilo, então o que importa aqui você observar é que a causa, ela é a origem de algum fato. Tá legal? Basicamente isso, é a origem de alguma atividade, de alguma ação. Então veja bem, você passou no concurso porque estudou muito. Então veja, eu declaro para você na oração principal que você passou no concurso. E o que você fez para ter passado no concurso? Qual é a origem dessa aprovação? É você ter estudado muito. Por que você estudou muito? Então isso é a causa. E aí nós temos o conectivo. Porque, pois, já que, visto que, desde que, uma vez que e assim por diante. E aí eu mostro na aula, né, que está aqui abaixo na descrição do vídeo, vou mostrar para você, vou apontar para você, eu mostro que você tem que tomar algum cuidado, que a banca gosta dessa conjunção como no valor de causa. E aí vamos lá, vamos entender isso. A conjunção como vai ter valor de causa sempre que a oração estiver deslocada da sua posição natural, tá legal? Então ela normalmente estando antecipada. Olha só, como você estudou muito, passou na prova. Isto é, já que você estudou muito, passou na prova. Porque você estudou muito, passou na prova. Está vendo? Então neste caso, você vai observar aí que o como você consegue trocar por já que, por porquê. Então passa a ter um valor causal. Tome cuidado com isso e a gente explora isso bastante para você ter uma noção legal. Beleza. A consecutiva, a banca gosta bastante de cobrar esta estrutura aqui, a estrutura 1 da consecutiva. O que é a consecutiva, né? A oração consecutiva? Ela transmite consequência, estará nessa relação de causa e efeito, tá legal? Você estudou tanto que passou no concurso, tal foi o seu estudo que passou no concurso, tamanho foi o problema que todos foram demitidos. Então, tal que, tanto que, tamanho que. Então você observa, neste caso, que há uma relação com o intensificador e na sequência nós temos um que é uma conjunção consecutiva, transmitindo a consequência, o resultado, o efeito. Então há também aí uma relação de causa e efeito. Cuidado com isso. Tudo bem? Show de bola. E essa outra aqui, a locução conjuntiva de maneira que, de jeito que. Você estudou muito, de maneira que passou em primeiro lugar. Então, de maneira que, de jeito que. Não é uma locução conjuntiva que a banca explore bastante, mas a primeira estrutura explora bastante sim. Mas é importante a 2 também a gente mostrar, de repente cai em prova, a gente não sabe, né? Ok. Temos as condicionais, então vou chamar a atenção aqui da conjunção ser a conjunção caso, tá legal? E eu quero chamar a atenção também dessa locução conjuntiva uma vez que. Por quê? Porque há a locução conjuntiva uma vez que também na causal. Está vendo? Olha? Também na causal nós temos uma vez que. E aí eu quero que você observe comigo o seguinte.
Quando você consegue trocar uma vez que por caso, que é a conjunção condicional, aqui ó, você nota então que tem um valor condicional. E aí você vai notar também que o verbo estará no modo subjuntivo. Olha só, uma vez que você estude bastante, passará na prova. Uma vez que você estude bastante, passará na prova. Caso você estude, passará. Estude é verbo no modo subjuntivo. Então eu consigo trocar uma vez que por caso, eu sei que é condicional. Fechado? Tranquilo. Só que uma vez que também pode ter valor causal. Mas aí o verbo fica no modo indicativo. E aí você consegue trocar o uma vez que pela locução já que, por exemplo, visto que. Está legal? Uma vez que você estudou, passou no concurso. Já que você estudou, passou no concurso. Tranquilo? Então só tomar cuidado com isso. Show! Cara, concessiva. O que você tem que tomar cuidado com a concessiva? Olha, a oração subordinada adverbial concessiva, ela transmite contraste, tá legal? Transmite contraste, oposição também, tá? Então, você já viu isso também nas orações coordenadas adversativas, lembra? Só que lá você tem as conjunções porém, mas, contudo, entretanto, no entanto, todavia. E aqui nós temos as concessivas, embora, o que cai em prova é isso aqui, ó. Embora, conquanto, mesmo que, ainda que. Às vezes ela pede o posto que. Às vezes, tá? Então esses conectivos aqui forçam o verbo para o modo subjuntivo. Embora tenha estudado muito, não passou na prova. Embora tenha estudado, olha só, modo subjuntivo. Embora tenha estudado. Eu não consigo trocar o embora pelo porém, por exemplo, que é coordenada adversativa. Não dá para fazer isso. Concorda comigo? Então, só tomar cuidado, que as concessivas transmitem uma ideia de contraste, tá? E aí você vai perceber que os conectivos são diferentes. Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, e raras, às vezes, cobrando aqui o posto que. Tudo bem? Beleza. Temos as comparativas, aí nós temos aí o como, a banca cobra pouco, você vai treinar comigo também na aula, vai ficar mais fácil. As conformativas, tá legal? Também não traz muita dificuldade, é importante você estar com este material do lado, vai realizando a questão, e a banca, ela, às vezes grifa lá a palavra conforme e pede qual é o valor dela, conformidade. Tá legal? Então, vai executando comigo primeiro e depois você abre para mais questões, vai realizando outras questões no sistema de questões do que concurso, para você realmente ser bem direcionado. As proporcionais, o que eu quero chamar a atenção mesmo aqui, ó, é da crase em a proporção que e a medida que, porque elas transmitem uma ideia de evolução temporal. Tá legal? E tem crase, são as únicas locuções conjuntivas que apresentam crase. Legal? Nós temos as finais, aí a ideia de finalidade, a banca gosta bastante de cobrar, é o para que e o a fim de que. Eu estou aqui estudando para que eu faça uma boa prova, a fim de que eu faça uma boa prova, para entender a matéria, a fim de entender a matéria. Então, com este objetivo. Então, as orações finais, elas transmitem essa ideia de cumprir um objetivo, tem tal finalidade, ok? E aí nós temos também as temporais que não oferecem dúvida, né? Então nós temos o quando, o enquanto, logo o que e assim por diante. Então, aqui é só para chamar a nossa atenção, tá? Porque lá nas aulas 13 e 4, essas aulas eu deixei aqui abaixo na descrição do vídeo, tá legal? Então nas aulas 3 e 4, eu faço um resuminho antes, tá? Mais ou menos o que a gente comentou aqui, mas aprofundo um pouquinho mais, e na sequência eu faço um batidão de questões. O link já está abaixo aqui na descrição do vídeo. Então assista toda essa aula e depois você vai pegando cada link ali e vai trabalhando. Por que eu falo isso? Né? Por que a gente fez questão de deixar isso pronto para você aqui na descrição do vídeo, tudo certinho? Porque você primeiro treina agora e depois, às vésperas da prova, na semana da prova, faça uma revisão, batendo naquelas mesmas questões que a gente deixou aqui, observando essa aula novamente, que é um resumo para você. Tudo aqui é um resumo, tá legal? Show de bola! Então nós temos as aulas de conectivos, tá? São as aulas 3 e 4. Os links estão na descrição aqui abaixo. Show de bola? Não se esqueça então disso, tá legal? Beleza. Quando a gente fala de período composto,
A gente já fala de sintaxe da oração, a gente já fala de orações coordenadas, de orações subordinadas substantivas, de orações subordinadas adjetivas, de orações subordinadas adverbiais e, naturalmente, a gente tem que tratar da pontuação. A banca tem um estilo, né, um jeito de cobrança da pontuação, que a gente vai colocar aqui algumas frases, algumas orações, alguns períodos, e a gente vai então tentar entender, tá? Como que efetivamente a banca vem cobrando isso da gente, tá legal? Então vamos lá, vamos a um resuminho aqui da pontuação. Bom, o seguinte, qual é a ideia, né, que você assim, terror, às vezes você nem sabe por que aquela alternativa é a correta. Mas como você já eliminou todas as alternativas que você viu assim, pô, isso aqui está errado mesmo. Aí você marca aquela ali e aí você, pô, aquela ali, essa está certa. Eu nem sei muito bem o motivo não, mas ela está certa. Porque as outras eu tinha certeza do erro. Por quê? Primeira coisa, a gente sabe que entre os termos básicos da oração, sujeito, verbo e complemento, não pode haver vírgula. Não é? Não pode haver vírgula entre sujeito e predicado, entre verbo e seu complemento. Então não há vírgula entre sujeito, verbo e complemento. Então olha só, temos uma oração aqui. O dono daquela grande empresa de cosméticos, olha o tamanho desse sujeito aí, né? Posso então, por conta do tamanho desse sujeito aí, colocar uma vírgula aqui entre o sujeito e o verbo? Não, não posso. Beleza, então, não pode. É isso que a banca explora. Na alternativa A, marca a pontuação correta, a alternativa A, de repente a banca coloca isso aqui, ó. Mete uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Pode? Não pode, cara. E é assim que a banca faz. Não, terror. Então tá bom, beleza. Então entre o verbo e seu complemento. Olha só. O dono daquela grande empresa de cosméticos, sujeito, contratou. Quem contrata alguém, né? Contratou quem? Novos funcionários. Objeto direto aqui. Tudo bem? Eu posso colocar uma vírgula entre um verbo e o seu complemento verbal? De jeito nenhum. A banca faz isso. Ela coloca a vírgula aqui. Não pode de jeito nenhum. Terror, entendi, cara. Beleza. Terror, vem cá. Dá para colocar uma vírgula aqui? Não. E a banca faz isso para você eliminar a alternativa. Por que não dá para colocar a vírgula aqui? Pelo seguinte, quem é o núcleo do sujeito? A palavra mais importante do sujeito. O dono. Beleza? O dono. Então, olha só. Quem é esse dono? Então, olha só. Nós temos o artigo o, que é uma adjunta adnominal, e nós temos uma locução adjetiva cumprindo o papel de adjunta adnominal. Então, entre os adjuntos adnominais e seu núcleo, não cabe vírgula de jeito nenhum. Beleza? Não pode colocar vírgula aqui. Tudo bem? Então, o que você vai notar, basicamente, é isso. A banca vai lá e sapeca uma vírgula aqui. Pode? Não, não pode. Não cabe. Vírgula separando adjunto adnominal. Não cabe. Tá legal? E se pudesse, essa estrutura aqui, se pudesse, esse adjunto adnominal terror, de repente eu quisesse mostrar um outro valor para ele, uma vírgula só também não pode. Não é? Tranquilo. Beleza, terror. Vamos lá. E se de repente, tá? Se de repente, aqui nessa oração aqui, nós pegássemos o objeto direto e colocássemos antes aqui, ó, do sujeito. Novos funcionários, o dono daquela grande empresa de cosméticos contratou. Está errado. Não pode também, por antecipação, né? Antecipei o objeto direto, então eu vou colocar vírgula. Não. Beleza? Isso não cabe. Então, entre sujeito, verbo e complemento, não há vírgula. Show! Aí você vai se lembrar de que nós colocamos o seguinte, olha. Apesar do baixo caixa, o dono daquela grande empresa de cosméticos contratou novos funcionários. Olha, continua aqui o sujeito, o verbo transitivo direto e o objeto direto. Só que nós antecipamos o adjunto adverbial. E nós vamos entender esse adjunto adverbial como grande extensão. Então a gente vai colocar uma vírgula aqui. Sim, Teu. Aí tem vírgula, não tem? Sim. Olha só o próximo. O dono daquela grande empresa de cosméticos, apesar do baixo caixa, contratou novos funcionários. Então nós temos aqui o sujeito, nós temos aqui o verbo transitivo direto e nós temos aqui o objeto direto. Opa! O adjunto adverbial, ele está intercalado. O que a banca faz? Ela vai e coloca uma vírgula só. Ela vai lá e coloca uma vírgula só. O adjunto adverbial intercalado não pode ter uma vírgula só. Então vai ter que ter dupla vírgula. Tá? Olha aqui, ó, dupla vírgula. Não pode ser uma vírgula só. Show?
O dono daquela grande empresa de cosméticos contratou novos funcionários apesar do baixo caixa. Então veja que agora o adjunto adverbial está na sua posição natural. Aí a vírgula aqui é facultativa. Tudo bem? A vírgula então é facultativa. Show? Então nós notamos aqui esse emprego da vírgula com adjunto adverbial. Ok. Vamos trabalhar aqui agora outra, tá? A gente também tem o link abaixo com mais questões falando sobre isso aqui, tá? E a gente aprofunda um pouquinho mais e trabalha com muitas questões, então dá para você ter uma noção legal. Mas esse resuminho aqui já vai ajudar bastante. Então, bastante cuidado, porque a banca gosta de colocar elemento intercalado e pede uma vírgula só. Não pode, tá? Tem que ser dupla vírgula. Vamos trabalhar aqui o seguinte. Astolfo, dono daquela grande empresa de cosméticos, contratou novos funcionários. Veja que agora, quem é que contratou o terror? O dono daquela empresa que contratou. Agora veja que o dono daquela grande empresa, assim se assado, não é mais o sujeito. Porque o sujeito é o Astolfo. Concorda comigo? O Astolfo é o sujeito. Realmente, contratou é um verbo transitivo direto e novos funcionários, objeto direto. Você vai perceber então que esse termo aqui, dono daquela grande empresa de cosméticos, ele explica quem é Astolfo. Então ele é o aposto explicativo e vai ficar entre duas vírgulas. Show? Ele vai ficar entre duas vírgulas porque ele é um aposto explicativo. E esse aposto explicativo, ele pode também ser separado por duplo travessão ou parênteses. Então você pode trocar aqui, olha, as vírgulas por travessões ou também pode trocar por parênteses, sem problema nenhum. Show? Beleza. Terror, vamos então agora aqui observar o seguinte. E se dono daquela grande empresa de cosméticos, que é esse tal desse aposto explicativo aí, tá? Se ele ficasse no fim da oração, vamos lá. Contratou, verbo transitivo direto. Novos funcionários, objeto direto. Quem? Astolfo, que é o sujeito. Teor, contratou novos funcionários, Astolfo. Quem é Astolfo? Vírgula, dono daquela grande empresa de cosméticos. Aí nós temos o aposto aqui em fim de período, em fim de oração. Quando isso acontece, você então pode colocar a vírgula, você pode colocar o travessão, você pode colocar também o sinal de 2 pontos. Tá legal? E você também pode colocar entre parênteses, que é o normal. Show? Belezinha. Também podemos antecipar esse aposto. Dono daquela grande empresa de cosméticos, vírgula. Astolfo contratou novos funcionários. Com a antecipação, é ideal que você coloque vírgula. Tá legal? Coloque apenas a vírgula aqui e fica tranquilo, show de bola. Tranquilinho? Belezinha? Então, bastante cuidado com isso. Você vai treinar comigo as questões de pontuação. Essas questões estão na aula 5. Eu deixei o link na descrição deste vídeo aqui. Deixei o link aqui abaixo para você treinar mais comigo. Show? E ali eu vou fazer mais explicações ali na prática, com as questões efetivamente. Eu vou fazendo mais explicações também. Então, é uma aula muito importante que certamente uma questão estará lá na sua prova de pontuação. Show de bola? Tranquilinho, belezinha. Vamos a um próximo assunto. Tá legal? Um próximo assunto. Como a gente está falando aqui, né? Cada assunto de relevância a gente vai chamando atenção e já vai mostrando para você onde está essa aula. Beleza, então olha só. Temos aqui agora a estrutura da crase. Cara, crase é certo de cair na sua prova. É certo que vai cair na sua prova. Tá legal? Então, o que é a crase? Nós temos, então, a chamada fusão. Crase é um processo, tá? De fusão de dois As. Então, um A preposição com um A, que é um artigo, ou pronome demonstrativo, ou a vogal A que inicia o demonstrativo, aquele, aquela, aquilo. Então, vamos primeiramente observar, cara, tem que ter uma preposição A exigida por um verbo ou um nome, e na sequência há um outro A. E aí nós fazemos essa fusão, chamamos isso então de crase, tudo bem? E na crase temos o acento indicativo de crase, chamado de acento grave, tudo bem? Então veja só, o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguma coisa, a alguém. Então esse verbo exigiu a preposição a
E lei é um substantivo feminino, admitiu o artigo a, por isso ocorreu a crase. Tudo bem? Isso também pode acontecer com o nome aversão, olha só. Tem uma aversão, é a aversão a quê? A aversão rege preposição a e a atividade é um substantivo feminino e é singular, admitindo o artigo a. Então a aversão exigiu a preposição a e a atividade admitiu o artigo a. Por isso, nós temos aqui o acento indicativo de crase. Veja agora, refiro-me, quem se refere a alguma coisa ou a alguém. E veja que os demonstrativos, os pronomes demonstrativos, aquela, aquele, aquilo, iniciam com a vogal a. Então aí não é artigo não, eles iniciam com a vogal a. Então, neste caso, o que vai acontecer? Você vai inserir a crase obrigatoriamente. Tudo bem? Não me refiro àquela casa da esquerda, mas à da direita. Veja que agora, nesse nosso exemplo, quem se refere a, e aí nós temos aquela iniciada com a vogal a, beleza? Por isso houve a crase. Tá legal. Mas para evitar a repetição da palavra aquela, nós podemos colocar no lugar o demonstrativo a, que é a mesma coisa de aquela. Então, olha só, não me refiro àquela casa da esquerda, mas àquela da direita. Isto é, me refiro à da direita, àquela da direita. Por isso, nós temos também aqui, né, a crase, porque refiro exigiu preposição a, e nós temos o a, que é a mesma coisa de aquela. Tudo bem? Por isso, tem que ter crase aí. Show? E também podemos ter crase quando há o pronome relativo a qual, as quais, desde que esse pronome relativo esteja precedido de preposição a. Olha só, eu poderia colocar aqui para você o seguinte, isso tem a ver com a regência. Eu falo assim para você, olha, esta é a casa a qual amo. Veja bem, esta é a casa a qual amo. Veja aqui, quem é que ama? Ah, eu amo, terror. Está aqui, ó, eu amo. Mas quem ama, ama algo, ama alguém. Ele é um verbo transitivo direto. Então, a qual é apenas o objeto direto. Então, não tem preposição a aí. Concorda comigo? Eu tenho esse a aí, não é preposição. Então, só tem o pronome relativo a qual. Não tem crase aí. Agora, vamos observar aqui, ó. Esta é a casa a qual me referi. Note, então, que esse verbo me refiro aqui, né, me referi aqui, tem como sujeito oculto eu. Eu me referi. Então, esse é um verbo que a gente chama de verbo pronominal, ele é transitivo indireto, ele rege preposição a. Quem se refere a. Ele é um verbo transitivo indireto. E exigiu a preposição a. Então, significa que aqui nós temos o a, que foi exigido pelo verbo me referir, mais a qual. Então, quando a gente junta esses dois as, nós temos então aqui a qual. Então, cuidado com isso, tá legal? Para a gente não vacilar, não perder realmente questões de bobeira. Show? Beleza. Não há crase. Poxa, Terror, então já mostrou para a gente que quando há crase, eu tenho a preposição a, e na sequência eu tenho o artigo a, ele precede um substantivo feminino, correto? Ou o artigo as, precedendo um substantivo feminino plural, beleza? Apenas isso. O que a banca faz muitas vezes? Ela coloca uma palavra masculina, ela coloca um verbo para você falar. Não pode ter. Né? Não pode ter crase diante de um verbo. Não cabe crase diante de um nome masculino. E assim por diante. Tá legal? Beleza. Então aqui, olha, não há crase então. Veja que o verbo obedecer, ele rege preposição a. Veja aí, ó. Nós temos a preposição a em cor azul aí para você, para chamar atenção. Tá legal? Beleza. A palavra lei, ela admitiria o artigo a. Só não admite o artigo a neste contexto, por quê? Já está precedido do artigo indefinido uma. Então não vai haver crase com o artigo indefinido uma. Ou com o pronome indefinido qualquer, toda, cada. Diante de pronome indefinido, não cabe artigo a. Concorda comigo? Não cabe, por isso não cabe crase. Só há preposição a aqui. Está vendo? Beleza. Pronome demonstrativo tal, esta, essa, também não admitem artigo antes. Por isso não vai haver crase. Show de bola? Tranquilinho, né? Belezinha, numa boa, entendemos aí. A banca gosta muito. Você vai ver de tantas questões que a gente fez, tá? No link eu vou mostrar para você aqui abaixo.
Você percebeu? A banca gosta muito de colocar crase antes de verbo. Não pode, cara, não dá. Porque não cabe artigo a diante de verbo. Tudo bem? Aqui, eu fiz questão de deixar as regrinhas, tá? Os motivos da crase. Beleza? Por quê? Nós então vimos até agora que existe crase por regência verbal, isto é, obedeço à lei com crase. Isto é, o verbo obedeço exigiu a preposição a. Ele rege a preposição a. Tá legal? Então a crase ocorreu por regência verbal. Existe a regência nominal. Tem obediência à lei. Obediência é um nome, exigiu preposição a, e na sequência tem artigo a, houve crase. Então houve crase por regência nominal. Mas também houve a crase por algumas locuções adverbiais. Por que algumas locuções adverbiais? Porque a locução adverbial, ela tem a seguinte estrutura. Ela tem preposição mais nome. Essa é a estrutura da locução adverbial. Então, se ela tem preposição mais nome, por exemplo, eu fui à sua casa de manhã, pela manhã. Olha só. Eu coloquei preposição, né, ó, de, e depois o nome manhã. Pela manhã. Tá vendo só? Beleza. Quando houver a preposição a, no lugar dessa preposição aqui, ó, for a preposição a, e o nome que aqui estiver, tá, o nome, for um substantivo feminino que admita artigo a antes, então nós passamos a ter a crase. Concorda comigo? Por isso que nós temos à tarde vou à sua casa, à noite vou à sua casa, vire à direita, fale às claras e assim por diante. Essas são as locuções adverbiais. E as locuções prepositivas. A estrutura da locução prepositiva é preposição mais nome mais preposição. É isso. Então, neste caso, você vai perceber que normalmente a preposição que vai finalizar aqui uma locução prepositiva é a preposição de. Normalmente. Tá legal? Mas você vai notar que a estrutura inicial é preposição mais nome. Ora, se a preposição for a preposição a e o nome for um nome feminino que admita artigo a mais a, sabemos então que há crase. À beira de, estamos à sombra de, à exceção de, à força de, à semelhança de, e assim por diante. Lembra que lá nos conectivos eu mostrei para você que as duas únicas locuções conjuntivas com crase são as proporcionais? À medida que, à proporção que. Lembra? Então fique ligado, isso aqui é importante. De vez em quando, a banca pede a crase facultativa. O normal é ela pedir onde a crase está bem empregada. Tá legal? Mais ou menos isso. Mas às vezes ela pede marca alternativa em que a crase seja facultativa. Então nós vamos observar os 3 casos da crase ser facultativa. Olha só. A preposição a é facultativa, depois a preposição até. Então quando você tiver a preposição até, na sequência, pode haver a preposição a. Essa preposição a, ela pode ser omitida, ela é facultativa. Por que isso? Porque a preposição até, ela transmite uma ideia de limite, tá legal? Mas quando você transmite o limite, automaticamente você transmite a ideia de destino. Concorda comigo? Então nós colocamos aqui, ó, o visitante foi até a sala do diretor. Quem vai a algum lugar. Então o verbo ir aqui, o verbo ir, se ele estiver sozinho, sem a preposição a até aqui, ó, ele exige preposição a. O visitante foi à sala, com crase obrigatoriamente. Pronto, tá legal? Só que o autor, ele quis colocar a ideia de limite. Então, ao inserir a preposição até, a preposição a que transmite destino, você pode omitir, porque ela fica facilmente subentendida. Tá legal? Então eu posso excluir essa preposição a. Por isso que a gente diz, olha, após a preposição até, a crase é facultativa. Logicamente será facultativa se o substantivo posterior for feminino e admitir artigo a, correto? Então nesse caso aqui, olha, a gente tem aqui a preposição até que omitiu a preposição a exigida pelo verbo ir. Tá legal? Ela omitiu, porque já tem aqui a ideia de limite. E na outra não, ela está expressa, ó. Está expressa aqui, ó. Então aqui, esse a é apenas artigo do substantivo sala. Tudo bem? E aqui abaixo, nós então inserimos efetivamente a preposição a do verbo ir, tá legal? Mesmo com a preposição até, porque é facultativo. E aí o substantivo sala é precedido do artigo a.
por isso houve crase. Então a crase é facultativa. Ok. Um detalhe também é o seguinte, nós dizemos que a crase é facultativa diante de pronome possessivo feminino singular. Tá? Por que a gente diz isso? A regra vem de que o artigo definido, né? O a, os, as, esses artigos, eles são facultativos diante de pronome possessivo. Tá? Eles são facultativos diante de pronome possessivo de valor adjetivo. Tá? Então vamos lá, ó. O artigo é facultativo diante de pronome possessivo. Então eu falo assim, ó, meu amigo é legal, ou o meu amigo é legal. Isso não tem a ver com crase, apenas com o pronome possessivo e o artigo. Só que, refiro-me ao meu amigo. Quem se refere a, e meu amigo está precedido do artigo o. Refiro-me ao meu amigo, olha o masculino. Agora, se eu coloco amiga, refiro-me à minha amiga. Tem crase também. Refiro-me rege preposição a e minha amiga admitiu o artigo a. Mas veja bem, no masculino, refiro-me a meu amigo. Já que eu tenho o pronome possessivo, se eu quiser omitir o artigo o, eu posso omitir. Refiro-me a meu amigo. Ah, terror, realmente. Então, no feminino, refiro-me a minha amiga. Então, eu posso omitir aqui também esse artigo a, correto? Então, eu posso ter, olha, refiro-me rege preposição a, está vendo? Então, tem preposição a aí. E minha amiga está precedido do artigo a. Então, houve crase por isso. Mas eu posso tirar o acento indicativo de crase, tá? Neste caso, por quê? Refiro-me exigiu preposição a, tem aqui a preposição a, mas minha amiga não está precedida do artigo a. Por isso, nós temos aqui simplesmente, minha amiga não está precedida do artigo a. Então, nós temos aqui simplesmente a preposição a. Tudo bem? Então, nós falamos que aqui a crase é facultativa, isto é, o acento indicativo de crase é facultativo. Show? Agora, toma cuidado. Por quê? Se estiver no plural, refiro-me exige preposição a e minhas amigas, aí, olha só, está precedido do artigo as. Está vendo aqui, olha? Artigo as. Então, neste caso, você vai notar aí, se eu tiver o as, eu tenho certeza que o artigo as está ali. Concorda comigo? Porque se for no singular, eu só tenho preposição a. Olha, refiro-me às minhas amigas. Refiro exigiu preposição a e minhas amigas admitiu o artigo as. Por isso a crase é obrigatória. Eu não posso aqui tirar o acento indicativo de crase. Eu não posso tirar. Por que eu não posso tirar esse acento indicativo de crase? Porque refiro-me exigiu preposição a e minhas amigas está precedido do artigo as. As. Então, em refiro-me às minhas amigas, a crase é obrigatória. Então, no plural, a crase é obrigatória. Ou então, se eu tiver o substantivo plural diante do pronome possessivo, tá? E o a estiver no singular, cara, é sinal de que o artigo não está ali. Concorda comigo? Se o artigo não está ali, eu sei que esse refiro-me exigiu a preposição a e minhas amigas não está precedido do artigo a. Então, a crase é proibida aqui. Não pode haver crase aqui. Concorda comigo? E o artigo definido também é facultativo diante do nome próprio de pessoa. Então, nesse caso, Madalena é uma pessoa legal. Ou a Madalena é uma pessoa legal. Show? Então, a gente sabe que aqui a crase facultativa, refiro-me exigiu preposição a e Madalena admitiu o artigo a crase ocorreu. Mas eu também posso omitir o artigo a diante do substantivo próprio Madalena. Então, neste caso, Madalena não admitiu o artigo a e refiro-me exigiu preposição a. Show de bola? É esta a ideia da crase facultativa. Bom, treine comigo as questões de crase na aula 7. Esta aula 7, o link dela está aqui na descrição do vídeo. Aqui abaixo, já vai observando ali. Treine crase, porque é a questão certa. Quer ver só também um outro assunto que é muito importante? É a colocação pronominal. A colocação pronominal é um assunto muito importante para o seu concurso. A banca vem cobrando bastante. Tá legal? Então vamos só observar o seguinte, tá? A gente vai treinar bastante, eu deixei lá o link para você também aqui na descrição do vídeo, vai treinar bastante, mas eu queria ter uma ideia geral com você. Primeiro é o seguinte, a colocação pronominal ocorre com o pronome oblíquo átono, tá legal? São os pronomes oblíquos átonos. Ok. Um outro detalhe muito importante é o seguinte, qual é a ordem natural dos termos da oração? Sujeito, verbo e complemento. É natural que o pronome átono ocupe a função
de complemento. Complemento verbal, complemento nominal. Então é natural, a posição dele natural é depois do verbo. O natural é isso. Então a gente vai dizer que é natural que o pronome átono esteja enclítico. Então quando o pronome átono está depois do verbo, nós chamamos de ênclise. Quando o pronome átono estiver antes do verbo, nós chamamos de próclise. Quando o pronome átono estiver no meio do verbo, isto é, com os verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, nós temos a mesóclise. Tá legal? Nós vamos treinar isso, nós temos aula com questões para isso, deixei para você aqui abaixo. Tranquilo? Beleza. O que acontece então? Temos a nomenclatura próclise, está antes do verbo, tá legal? Ênclise depois do verbo e mesóclise no meio do verbo. Um detalhe muito importante é o seguinte: quando houver palavra atrativa, o pronome átono obrigatoriamente ficará proclítico, estará antes desse verbo, tudo bem? Então nós temos que observar aqui algumas palavras atrativas, essas palavras que vão atrair. Então, as primeiras palavras atrativas que são muito importantes, que a banca gosta muito de cobrar, são aquelas de valor negativo. Então, olha só. Não o chamaram aqui. Ninguém se esquece dele. Nunca se fala dele. Nada o perturba. Jamais te falarei isso. Então, veja que o pronome átono ele foi atraído pela palavra atrativa, de valor negativo. Não, ninguém, nunca, nada, jamais. Outra palavra atrativa muito importante, outras, né? Advérbios e conjunções subordinativas. Então, advérbio. Então, o advérbio é a palavra atrativa. Sempre se encontram, bem se vê, talvez se lembre, está vendo? Ou conjunção subordinativa, embora se conhecessem, quando nos viu, ele disse que se referiu a outra pessoa. Então, isso é muito importante. Esses são os mais importantes, tá legal? Então, você vai bater essa informação tranquila. A gente tem um detalhe importante, que eu vou colocar isso também nas questões para vocês observarem. Quando nós temos oração subordinada, mesmo que não haja uma palavra atrativa, a banca ela exige o uso da próclise, tá legal? Então é muito importante. Determinei que Joana, é possível que Joana se faça necessária em tal coisa. Olha, Joana não é palavra atrativa, mas obrigatoriamente nós temos se faça. Por quê? Porque está numa oração subordinada, tá legal? Numa oração subordinada desenvolvida, a próclise é obrigatória. A gente vai treinar isso e você vai avaliar numa boa comigo. Show? Então a colocação pronominal ela é muito importante. Um detalhe interessante, tá? Imediatamente após uma vírgula, você não pode deixar o pronome átono, tá legal? Não me convidaram. Eles te convidaram? Eles não te convidaram? Não, vírgula, me convidaram sim. Não, tá errado. Eles não te convidaram? Não, vírgula, convidaram-me sim. Se eu coloco uma vírgula, uma pausa, automaticamente eu tenho ênclise. Então vamos lá, a regrinha o pronome átono não pode estar imediatamente após uma vírgula. Esse é um detalhe. Um outro detalhe também muito importante é o seguinte: um pronome átono nunca pode iniciar uma frase. Me chamaram aqui, me ligaram aqui. Não, ligaram-me aqui, chamaram-me aqui. Então, isso é muito importante. Então, isso logo de cara. Você vai ter pelo menos duas alternativas para você já eliminar com essa expressão aí, com essa regrinha que a gente colocou para você aí, para eliminar logo. Um outro detalhe também muito importante é o seguinte: não cabe vírgula, desculpa, não cabe ênclise com o verbo no particípio. Chamado-me, tendo chamado-me, não pode. Então não cabe pronome átono imediatamente após um particípio. Particípio é aquele verbo terminado com DO, amado, chamado e assim por diante. Cuidado com isso, tá legal? Como a gente vai treinar isso bastante, né, nas aulas, então vai ficar mais prático você anotar numa boa, vai dar para você então explorar isso bastante comigo, tá legal? Show de bola! Por isso, eu vou passar para você aqui o link, olha só. Então você vai treinar comigo as questões de colocação pronominal na aula 6, que está aqui na descrição do vídeo, na descrição desse vídeo, tudo bem? Eu não vou colocar aqui, eu peguei um resumo dessas questões quentes, esses temas quentes, mas também é tema quente, tá? A concordância e a regência,
que estão nas aulas 8 e 9, que eu deixei disponível para você também na descrição deste vídeo aqui. Tá legal? Então veja bem, nós temos 9 aulas na descrição do vídeo aqui. Eu convido você que está aqui agora assistindo a esse resumo, que você faça pelo menos uma aula por dia. Tenta pegar uma aula por dia, tenta se colocar isso como uma obrigação. Cara, eu vou pegar lá, por exemplo, eu sei que você também trabalha, tem seus outros afazeres e tem as outras matérias para poder estudar também e tal, mas escolha pelo menos assim, poxa, uns 2 dias da semana, uns 3 dias da semana, este dia aqui eu vou pegar essas questões, vou treinar e vou observar o comentário do terror. Vou treinar juntamente com ele aqui. Cada aula aqui em torno de 1 horinha, 1 hora e 20 mais ou menos, dá para você acompanhar comigo aqui numa boa, tá legal? Então eu tenho certeza que isso vai te ajudar e bastante para poder passar nessa prova. Show de bola? Os nossos próximos encontros, eu vou começar agora a comentar as provas do Banco do Brasil, as provas anteriores, justamente para reforçar bastante o seu estudo. Espero realmente que eu tenha ajudado você, tenha auxiliado você e você vai contar comigo até o dia da prova, até pós-prova também, porque a gente vai fazer gabarito extraoficial, a gente vai fazer para você também um resumo anterior, a gente vai ajudar você sempre aí para você se dar muito bem na prova. E se também houver recurso, a gente vai correr atrás para poder ajudar você, tá bom? Grande abraço, valeu, não se esqueçam, os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Grande abraço, valeu, até mais!